Ouça essa que mudou a minha vida. Muita notícia ruim. Estava desiludida. Mudava de canal. A repetição era igual. Encontrei uma saída. Saí da frente da TV, fui pra internet. Quando escolhi a notícia, veio 247. Saí da frente da TV, fui pra internet. Quando escolhi notícia, me veio 247. Nem tudo que flutua é nata, verdade tem seu nascedor. Informação é prata, conhecimento é ouro. História pura, verdadeiro Brasil. 247 é sincero e nunca tem fake news. Tudo gravado na hora, pode me acreditar. Sai da TV, liga a internet para confirmar. É pós-TV Comunidade que chegou para ficar. O jornalista bom, a gente reconhece. Não importa a notícia, mas como ele oferece. Se você fez o que eu disse, foi pra internet. Numa hora dessas você estará 247. Se você fez o que eu disse, saiu da TV, foi pra internet. Uma hora dessas você tá no 247. 247. Que Deus? 247. Segura. 247. Fala, Léo. Léo Stop, boa tarde. Gostou do sambinha 247? Muito bom, sambinha. E sabe o que é bom? Esse sambinha abrindo o programa, que enquanto isso eu estou aqui compartilhando no WhatsApp, compartilhando nos grupos, né? Então, queria, com certeza o pessoal ficou impressionado aí com o sambinha, não compartilhou. Então, queria pedir para compartilhar agora e dar aquele boa tarde para toda a comunidade, para todo mundo que já está chegando. Legal, Léo. E deu uma travadinha aqui, eu estou vendo só, deu uma travada na sua imagem, mas estou te escutando bem. Agradeço aqui a Maria Rita chegando como assinante e o agradecimento sempre especial a Simone Guimarães, que é a autora do samba 247. Léo, a gente vai falar dos temas dessa semana, mas hoje John Lennon completaria 80 anos de idade. Eu tenho perguntado para todo mundo qual a importância do John Lennon para você, importância histórica, cultural. O que ele representou na sua vida? Olha, é lógico que o John Lennon ele representa, né? Porque a história do John Lennon, principalmente a história política do John Lennon, chegou para mim depois que ele já estava morto. O John Lennon representou uma pessoa que abriu mão de simplesmente ser mais um astro popular que fica fazendo oba-oba, batendo bumbo, cantando e curtindo a vida, ou seja, ele deixou de ser mais um dos que poderiam desfrutar da fama para ser uma pessoa que lutou contra as guerras, contra a desigualdade, contra todos os problemas que são causados por esses eixos capitalistas que a gente denuncia. O John Lennon significa aquela pessoa que não precisava ter lutado tanto, mas lutou. E até por isso que eu imagino que ele tenha morrido, infelizmente. Léo, voltando aqui, estava com o microfone fechado. Você acredita na versão oficial para a morte do John Lennon, não? A versão de que foi um maluco, um funk, leu um livro, de repente vai lá e atira, ou tem a ver com o FBI, com conspirações, já que você gosta de conspirações também? Eu nem acho que é conspirações, Léo. Eu acho que, olha, os seres humanos, eles são condutíveis. E agora, para entender a morte de John Lennon, a gente pode olhar para a sociedade brasileira. Há pouco tempo atrás, a gente não teria um evento como o Pedro Zambada, que foi ameaçado de morte. Há pouco tempo atrás, a gente não teria pessoas nas ruas, dentro do Brasil, usando fogos de artifícios contra o STF, ameaça ministro do STF. Todas essas coisas, elas vão acontecendo à medida que elas são catalisadas. Então, obviamente, para você conseguir produzir um terrorista, você, primeiramente, seleciona dentre as pessoas aquelas que têm a cabeça mais fraca, ou seja, entre vários brasileiros, eu vou achar uma pessoa tipo Sarah Winter, que é capaz de fazer a idiotice maior. Depois que eu encontro aquela pessoa,
eu vou instigando aquela pessoa a fazer aquilo. Léo, olha só, deixa eu te pedir uma ajuda aqui. Eu não sabia se era a minha conexão, a sua, fui ver. A sua conexão está travando muito. Você não quer só sair e voltar, se reconectar? Porque tem ou deixar mais leve, sem croma, a sua transmissão aí para usar o menos possível, porque realmente as pessoas não estão conseguindo te ouvir. É o seu som ou a sua conexão. Tenta reiniciar, voltar, enquanto isso eu vou ler nos comentários, qualquer coisa passa o sambinha aqui de novo. Vamos lá, então deixa eu agradecer a todos. Hoje foi muito corrido, a gente estava num compromisso aqui, cheguei em cima da hora, a gente não pôde fazer a preparação adequada, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Fialho dizendo, 247 acha mesmo que Fiocruz, seus pesquisadores e servidores compactuam com o governo Bolsonaro? Vocês acham que o brasileiro gosta da Fiocruz, de onde saiu o ministro Temporão? Acho que está falando sobre a notícia que foi trazida ontem pelo Jamil Chad, que fala do acordo Brasil-AstraZeneca por essas vacinas. É um acordo totalmente desfavorável ao Brasil. O Brasil não vai ter direito a nenhum tipo de indenização caso a vacina não seja satisfatória, né? A gente entrevistava, foi uma entrevista gravada agora há pouco, eu e a Gisele entrevistamos o governador do Piauí, o Wellington Dias, vamos exibir no fim de semana a entrevista, e ele fala da importância de um plano nacional para organizar a vacinação no país inteiro, né? E aí não importa se vai ser... O que importa é a vacina que seja aprovada pela ciência e pela Anvisa. O governador da Bahia está comprando, está fechando o acordo em torno da vacina russa, mas tem também vacina chinesa, vacina cubana, enfim, vamos ver como é que vai ser o plano de vacinação, e ele está muito otimista em relação a 2021, caso o Brasil consiga organizar vacinação. O Léo está voltando já, acho que vai voltar melhor conectado aqui agora. Léo, tudo bem? Com você agora? É só o som? A sua imagem está um pouco congelada. Não sei como é que está a tua conexão, se você está por cabo, como é que você está aí? Então, eu tenho a impressão que isso é um problema do serviço, como chama esse negócio? StreamYard, porque antes de conectar eu fiz um teste de conexão aqui e deu uma conexão relativamente boa. Estou com 301 de upload e 92 MB de upload, 301 de download. Ou seja, eu estou com uma velocidade relativamente boa aqui. Tá, vamos tentar levar assim, vamos ver se a gente consegue conversar dessa maneira, deixar da maneira mais leve. Eu estou, na verdade, vendo a minha imagem mais nítida do que a sua, né? E antes de você parar, eu tinha te perguntado exatamente sobre o John Lennon, sobre a história oficial ou não, e você estava dando a sua posição. Então, eu acredito, Léo, que essas mortes que acontecem, os atentados terroristas, eventos como a facada do Adélio, né? Algumas pessoas acreditam que teve uma facada, outras pessoas acreditam que foi só uma encenação. Esses eventos muito estranhos acontecem porque pessoas são instigadas a fazer isso. Então, ainda que você possa colocar a culpa da morte do John Lennon num fã, naquela pessoa que, no final das contas, foi a pessoa presa pela morte dele, é preciso entender o que estava por trás, porque normalmente para que um atentado terrorista aconteça, existe um chefe religioso, normalmente, convencendo aquela pessoa que Deus quer que ela faça isso, Deus quer que ela faça aquilo. No Brasil, nós tivemos eventos estranhos acontecendo a partir do momento em que líderes religiosos começaram a falar mal de homossexuais de uma forma mais intensa. Tivemos um aumento de ataques homofóbicos. No Brasil, depois que alguns líderes começaram a catalisar a ideia de briga entre direita e esquerda, nós tivemos pessoas indo às ruas para confrontarem outras pessoas. Nós tivemos fogos de artifícios jogados ao STF, ou seja, o que é necessário para que mate John Lennon, ou para que aconteça um atentado terrorista, ou para que se consiga dentro da sociedade um Adélio para fazer uma cena da feicada? É necessário, primeiro, identificar uma pessoa vulnerável, uma pessoa manipulável, uma Sarah Winter,
e a partir daí instigar essa pessoa. Algumas pessoas são instigadas pela religião, a maioria delas, como os atentados que são atribuídos à religião islâmica, mas na verdade são construídos por pessoas que não têm nada a ver com a religião islâmica, usando como ponte para conquistar o terrorista a religião. Olha, você vai ter só 50 virgens no paraíso, você precisa fazer isso. Esse cara está destruindo a religião de Alá. Aqui no Brasil, cristofobia, estão querendo acabar com Cristo e etc. Assim vão catalisando as pessoas mais vulneráveis de mente para que elas consigam destruir ícones, consigam matar pessoas. O John Lennon representava uma luta contra a guerra. O John Lennon pedia uma paz, pedia uma chance à paz. Isso incomodava muito a indústria de guerra americana. Quem atirou, quem matou John Lennon é uma coisa. Agora, o que levou essa pessoa a matar o John Lennon é a mesma coisa que leva várias pessoas ao redor do mundo a cometerem atentados terroristas, a fazerem eventos como o evento do Adélio, a fazerem como a Sarah Winter, ou seja, técnicas de instigação. Não, coisas que criaram, né, naquele momento, que eram coisas que eram extremamente faladas. Eu lembro que quando eu era criança, que eu conheci os Beatles, eu conheci os Beatles com a culpa do John Lennon ter destruído os Beatles. Então era sempre mais ou menos assim, o cara sempre tem uma grande culpa, ele sempre é culpado de uma coisa que não tem nada a ver com o verdadeiro motivo da morte dele. Então, a culpa no Brasil é porque estão acabando com a família e os bons costumes. Não tem nada de acabar com a família e bons costumes, não. O motivo é a redistribuição de renda. Acabar com a família e bons costumes é simplesmente o pano de fundo para conseguir idiotas no sentido de atacarem aqueles que querem a redistribuição de renda. Eu acho que o que aconteceu com John Lennon foi a mesma coisa. Inventaram várias coisas para fazer com que fãs se revoltassem. Olha, esse cara acabou com os Beatles, eu vou matar esse cara. Mas, na verdade, ele estava acabando com as guerras. Ele estava conscientizando pessoas que guerras não são vantagens para o ser humano. Podem ser vantagens para um pequeno número de produtores de armas, mas nunca são vantagens para seres humanos. Então, por isso que ele morreu. Por isso que ele era tão perigoso. Para o sistema, fica aqui a homenagem. Léo, quando você saiu um pouquinho para se reconectar e a sua imagem já melhorou, já está tudo bem, o pessoal já está dizendo que está tudo ok, eu falava sobre a questão das vacinas, né? Ontem saiu uma notícia importantíssima de que o acordo entre o governo Bolsonaro e a AstraZeneca, que é uma multinacional inglesa, é um acordo completamente desfavorável para o Brasil. É escandaloso. O Brasil vai pagar 300 milhões de dólares, é quase 2 bilhões de reais. Se a vacina não funcionar, o laboratório não devolve nada. Se o laboratório quiser informar que acabou a pandemia, pode informar. Transferência zero de tecnologia. O Brasil, inclusive, sai do esforço internacional por quebra de patentes. Claramente, Léo, é um acordo de submissão aos interesses de um grande laboratório internacional. Diferente, por exemplo, do que está sendo feito em torno de vacina russa, vacina chinesa e do que pode vir a ser feito com a vacina cubana, que são 3 projetos, pelo menos certamente o projeto cubano e o projeto da China são projetos que falam em tratar a vacina como um bem público, ou seja, com quebra de patentes para quem vier a produzir. O Brasil compra um projeto privado, no que diz respeito à vacina, e com um contrato que é um contrato draconiano, ou seja, se a vacina não funcionar, azar de quem comprou, mais ou menos isso. Léo, por quê? Olha, Léo, não há como imaginar um governo autorizado a se corromper negar essa autorização à corrupção. O problema que nós temos no Brasil hoje, ele pode ser explicado a partir dos fundamentos da República, lá atrás, quando a gente busca as teorias de Montesquieu, a ideia dos freios e contrapesos, né, que, olha, o poder do monarca, ele precisa ser diluído em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, exatamente para quando um estiver fazendo uma coisa errada, ter o outro para frear. O que acontece é que depois do golpe parlamentar de 2016, o que a gente tem ou todas as facções de governo no Brasil estão brigando para cada uma delas ter uma fatia maior do bolo,
ou elas estão em comum acordo para dividirem o que nós, brasileiros, produzimos como riqueza. Porque se você conseguir me apontar uma riqueza produzida por um funcionário do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, eu vou ter que escrever um livro a respeito disso. Eles não produzem riqueza, ou seja, os políticos estão lá para administrar a riqueza que é produzida pelo trabalhador. Dessa forma, fica muito fácil eles brincarem com o dinheiro público. Só que antes, quando a gente tinha uma administração do Partido dos Trabalhadores, além do compromisso com o interesse nacional, existia, obviamente, a oposição, tanto dentro do Legislativo quanto no Poder Judiciário. Hoje, o que existe é um conluio. Então, se você imagina que você faz um contrato comigo, me oferecendo uma caixa, o que vem nessa caixa? Não interessa, você tem que pagar. Indiferente dessa caixa ir vazia, dessa caixa ir com o produto que você quer, e tem mais. Eu peço a caixa de volta quando eu quiser. Esse contrato é maravilhoso. A partir desse contrato, eu posso te devolver 50% do valor desse contrato, 90% do valor desse contrato. Ou seja, o laboratório pode fazer um contrato de 300 milhões de dólares e redistribuir 200 milhões de dólares para os políticos, para os juristas que não vão intervir nisso, para o poder legislativo, ou seja, são 300 milhões de dólares que podem, e obviamente é uma coisa que a gente precisa avaliar, porque pode também não ser isso, mas ao meu ver, isso é um contrato de redistribuição do dinheiro público, porque se você faz um contrato e esse contrato não tem garantia de contrapartida, é a mesma coisa de eu fazer uma licitação para um asfalto, mas a empresa não tem a obrigação de me entregar o asfalto. Espera aí, então quer dizer que a empresa não tem a obrigação de me entregar o asfalto, mas eu tenho que pagar, diferente de qualquer coisa. Ela não me entrega o asfalto, ela me entrega a metade do valor do contrato. Para mim, como político, é muito mais interessante. Isso é a brecha que esse tipo de coisa acaba abrindo. É muito estranho, eu não vou ser totalmente favorável à ideia da quebra das patentes, porque muito dinheiro é investido até se adquirir o know-how suficiente para desenvolver uma vacina, e muito dinheiro está sendo investido por laboratórios para conseguirem desenvolver essa vacina. Essa parte eu não vou entrar em discussão, apesar de que se você pensa que é uma pandemia e se você pensa que a humanidade tem que estar a favor da humanidade, as duas coisas são válidas. Ou pagar a patente da vacina, afinal de contas, vale a humanidade pagar por quem criou essa vacina, como também é válido transformar essa patente em um bem público e não pagar nada. Todas as coisas são válidas em nome da humanidade. Eu não entro em discussão nesse ponto. Mas nessa coisa de que o laboratório não se responsabiliza pela eficácia, não vai indenizar o Brasil e ainda tem esse poder de controlar o período de utilização da vacina, são coisas que não fazem nenhum tipo de sentido. E são coisas perigosíssimas que são feitas por governos em momentos que eles conseguem criar a ideia da securitização de um tema, que é a mesma coisa que fez o Fernando Henrique criar a crise do apagão. Em nome do apagão, a gente gasta o que a gente quiser. Agora, em nome da Covid-19, a gente gasta o que a gente quiser e onde a gente quiser, porque é uma calamidade. Isso é um perigo muito grande. É um perigo grande porque, se temos alternativas, qual a justificativa disso? Se fosse a única alternativa, tudo bem. A gente ia falar que, olha, ou vai nessa ou não vai em nenhuma. Mas se existem alternativas, qual que é a justificativa da gente estar aceitando uma coisa dessa? Exatamente. Ô, Léo, e falando nisso, falando sobre essa questão das vacinas, eu vou ler um comentário aqui do Cosmo dos Anjos. Natália disse hoje no 247 que a ministra do Reino Unido disse que a vacina não será para todo mundo no Reino Unido. Imagine aqui na periferia do mundo. Eu acho que esse também é um outro problema importante para ser destacado num projeto privado de vacinação, que é o que o governo brasileiro está priorizando. Paga 300 milhões de dólares, sem nenhum tipo de garantia, de contrapartida. Como você acha que quando chegar a vacina que vai ser organizada a fila da vacinação num governo como o governo Bolsonaro? Olha, o que eu imagino que no Reino Unido tenha se dito, ele fala a ministra do Reino Unido, eu imagino que deva ser a pessoa responsável pela saúde, né? Não o primeiro-ministro.
O que eu imagino que tenha se dito foi aquela coisa de se alcançar um percentual da população que já é suficiente para interromper a propagação da doença. Não necessariamente que vai haver uma seleção entre ricos e pobres, entre quem será e quem não será vacinado, Cosmo, porque assim, isso é uma coisa da biologia, isso aí já não é uma coisa do achismo. Quando você alcança cerca de 2/3 da população em termos de imunização, você dificulta a propagação da doença de uma forma que você alcança aquilo que eles chamam de imunização de rebanho. Ou seja, para a doença se espalhar, ela precisa, obviamente, de pegar várias pessoas que não foram imunizadas para que uma passe para outra, da outra passe para outra, da outra passe para outra. Se você alcança um certo percentual, que a ciência diz ser 2/3 da população, você alcança essa imunização de rebanho, e aí fica difícil da doença continuar se espalhando. É por isso que talvez eles não estejam buscando a vacinação de 100% da população. Essa imunização de rebanho foi a primeira tentativa dos governos, não só do Bolsonaro, do próprio Reino Unido, que chegou ao ponto do primeiro-ministro, que, diga-se de passagem, também é famoso por falar muita besteira. Ele chegou a dizer que, olha, vamos mandar nossas crianças para a escola, assim elas vão se imunizar rapidamente. Mas só que ele desconsiderou o fato de que as crianças não ficam na escola, elas voltam para casa. Então ele causou uma grande desgraça no Reino Unido. Existem dois pontos para serem observados, né? Essa questão da imunização de rebanho, isso é um ponto, e a segunda questão é essa questão da seleção de quem vai tomar a vacina. Obviamente, a vacina ela tem que ser administrada primeiramente nas pessoas que têm a maior probabilidade de serem acometidas pela doença, que são essas pessoas que, além de serem vítimas da doença, vão passar a doença para frente, ou seja, os profissionais que não podem parar, profissionais de saúde, profissionais da limpeza, quem está na linha de frente, essas são as primeiras pessoas. E não somente porque elas representam a luta contra a doença, mas porque elas representam uma maior probabilidade de contaminação. Só aí você já consegue interromper bastante a propagação da doença. E as coisas vão acontecendo naturalmente. Se você procura os números oficiais no Brasil, nós passamos de 5 milhões. Eu imagino que não oficiais nós já temos 10 milhões de pessoas que já estão imunizadas no Brasil, que já passaram pela Covid-19, algumas imunizadas e, obviamente, muitas debaixo da terra com diagnóstico de outra doença. Isso significa que vai dificultando nas cidades maiores a propagação da doença. O grande problema, o grande medo que eu tenho é que a gente tem uma segunda onda nas cidades pequenas, onde nós tivemos poucos casos, como, por exemplo, dentro de Ponte Nova, a gente não teve uma superexposição, então a gente não chegou nesse ponto aí da imunização de rebanho. O detalhe que a gente precisa destacar quando a gente vê o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa é o seguinte: nós temos hoje uma situação que nós estamos vivendo no país da Flor de Lis, em frente à população brasileira. Antes da realidade, existem dois grandes obstáculos, que são o kit gay e a mamadeira de piroca, que são materializados no poder de comunicação do sistema Carluxo de comunicação, que é essa estrutura de comunicação do bolsonarismo. O que pode ser feito nesse momento? A Constituição, ela distribui entre Distrito Federal, estados e municípios a competência a respeito da saúde. O que pode ser feito como nesse caso o município é competente em termos de saúde, um município poderoso como São Paulo, ele pode comprar a vacina da China. Um estado que tenha condições de comprar uma outra vacina e já utilizar essa outra vacina nesses profissionais de saúde, nos profissionais da linha de frente, vai estar dando um grande passo. O problema que nós temos que admitir hoje no Brasil é a inexistência de um governo federal para o Brasil. A gente tem, sim, um governo federal eleito governando para os interesses dos Estados Unidos e para os interesses deles. E quando eu falo governo federal, é muito importante que vocês entendam o governo federal como toda essa estrutura que governa o Brasil em termos federais, que é a Presidência da República, o Congresso Nacional e o STF. Infelizmente,
os órgãos colegiados estão, em maioria, contaminados, e a presidência da República é, sem dúvidas, simplesmente um proxy, né? um governo por procuração dos Estados Unidos aqui no Brasil. A gente tem que esquecer, para a gente conseguir prosperar, a gente tem que esquecer a existência do governo federal e não contar com eles. Infelizmente, eles estão roubando de nós e distribuindo o nosso dinheiro. É preciso que tenha iniciativa dos municípios mais ricos, é preciso que exista uma iniciativa dos estados mais ricos em priorizar a vacinação e que esses estados tenham aí, como eles têm autonomia constitucional para isso, que eles tenham a iniciativa de comprar vacinas que tenham procedência, que tenham garantia e que deixe que o Bolsonaro distribua para o seu governo, para os juízes envolvidos e para os supostos parlamentares envolvidos, esses 300 milhões de reais dessa caixa vazia que parece que está vindo. Que quando você propõe num contrato que você não garante a eficácia de um produto, a coisa já está toda errada, a coisa já começa errada por aí. Então, o certo nesse momento é admitir que não temos governo federal, não temos República Federativa do Brasil, somos simplesmente entes isolados e vamos nos governar como entes isolados. Nessas horas, talvez seja conveniente, inclusive, que estados e municípios interrompam repasses para o governo federal e utilizem esse dinheiro de alguma forma contra a pandemia, porque infelizmente é um estado aí de, assim, pelo menos administrativamente separatista. O problema, Léo, é que aí você cria uma crise federativa, exatamente isso. Né? Você tem uma situação em que muitos estados recebem do governo federal e alguns estados transferem. Se você tivesse esse caos federativo, o Brasil ia para a dissolução territorial. O Salmo Sobrinho está mandando aqui uma pergunta dizendo o seguinte: viram o recorte que fizeram na entrevista de Lula ao El País? Bolsonaristas estão eufóricos. O recorte, pelo menos a manchete que eu vi do El País foi: Bolsonaro deu cidadania à extrema-direita. Foi a fala do Lula. E o Lula já tinha falado isso conosco numa outra situação. Ele falou mais ou menos o seguinte: Léo, aquelas pessoas que sempre foram de direita, de extrema-direita, que foram assim movidas pelo ódio, elas tinham uma certa vergonha de se colocar politicamente. O Bolsonaro deu a elas a oportunidade de explicitar esse seu lado ruim. E aí ele fala assim que bolsonaristas estão eufóricos. Não sei, eu acho que assim, acho que a fala do Lula é uma análise política fria e realista. De fato, o bolsonarismo representa uma vocalização do lado ruim da humanidade, dos brasileiros, de uma maneira geral. Você vê algum significado maior nessa fala do Lula, não? Ou é só uma constatação? O grande detalhe, a gente precisa pegar essa fala do Lula, obviamente, e a gente precisa estratificar. Porque sim, isso não é só a fala do Lula. Pesquisas mostram que aquele extrato social que não participava da política, aqueles que no Brasil são considerados os classe média, eles foram conquistados pela propaganda aecista, da meritocracia. Quem aí não se lembra de um dos comerciais, né, de um dos vídeos que mostrava uma mulher sempre utilizando muita técnica de comunicação, sempre utilizando a técnica da contextualização. Uma mulher mostrava um carro, um veículo 0 km, e mostrava que ela tinha conseguido comprar um veículo 0 km somente com doações do governo, bolsa presidiário, mais bolsa isso, mais bolsa aquilo, exatamente para jogar na cara da classe média que todo o esforço que a classe média tinha para adquirir bens era um esforço desnecessário, pelo menos para os trabalhadores, porque os trabalhadores não eram trabalhadores, eram vagabundos vivendo às custas de um governo que estava tomando dessa classe média e entregando para a classe pobre para ganhar votos. Essa foi a estratégia catalisadora que fez essa classe média podre passar pelo esgoto e do esgoto chegar às ruas com esse ódio catalisado. Só que houve um detalhe no meio dessa conversa. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer ser considerado pobre. Então, no momento que essa classe média podre se sentiu ofendida por essa estratégia de comunicação aecista, os
verdadeiramente pobres, os trabalhadores dessa classe média, as empregadas domésticas, os funcionários das empresas, eles não queriam estar entre os trabalhadores, eles queriam estar do lado do patrão, porque a propaganda trouxe também essa proposta. Era mais ou menos assim: você só é pobre se você for vagabundo e estiver recebendo dinheiro do PT. Né? Se você for trabalhador, você não é pobre. Então, junte-se a nós. O grande problema foi essa disruptura desse pessoal que não é essa parte que o Lula cita, que são trabalhadores que se perderam e acabaram indo para o lado errado. Porque se o bolsonarismo, que começou com o aecismo, tivesse conseguido tirar do esgoto apenas essa classe média podre, seria insignificante em termos de número de votos. O grande problema é que, junto com essa classe média podre, vieram funcionários dessa classe média, admiradores dessa classe média, pobres de direita, achando que puxando o saco do patrão e falando mal do Lula, junto com o patrão, estariam sendo recebidos pelo patrão como amigos íntimos. Aí, um monte de palhaços, um monte de idiotas, perderam a consciência de classe e começaram a se ver representados pelos ideais liberais. Esse é o grande problema. A fala do Lula, ela aponta para esse pessoal que ganhou voz, que é, por exemplo, aquela carreata pedindo o fim do isolamento social, carros importados, carros de luxo, todos com ar-condicionado ligado, todos pedindo o fim do isolamento social. Eles isolados socialmente dentro dos carros com ar-condicionado, pedindo que as pessoas comuns, que os seus trabalhadores pudessem voltar a se expor. Isso é o grande problema. Esses trabalhadores que eles estavam propondo o fim do isolamento social para eles e não para suas famílias que estavam isoladas nos carros com ar-condicionados, esses trabalhadores, eles se perderam no meio do caminho e não tiveram entendimento que a classe média mesmo eram os outros. Eles queriam ser classe média, eles queriam ser pobres. Eles não queriam ser pobres, ninguém mais queria receber o título de pobre. A comunicação, ela foi muito assertiva. O Bolsonaro, ele simplesmente colheu os frutos. Quem fez isso foi uma comunicação muito bem desenvolvida, feita por agências, obviamente protagonizada no Brasil em favor do PSDB. Lá no final das contas, o PSDB trupicou, na linguagem de Minas Gerais, e o Bolsonaro só esticou a mão e pegou o fruto. Mas toda a desgraça acontecida no Brasil, todo o racha social, veio dessa comunicação política aplicada na classe média e também nos trabalhadores, para os trabalhadores se identificarem como ricos. Isso foi o grande problema. Aí rompeu a consciência de classe. No momento que rompeu a consciência de classe, nós tivemos os saídos do esgoto, que eram os que nem participavam da política, porque política era coisa de pobre, e os saídos do esgoto trouxeram os pobres para o lado deles. Muito bom, exatamente. Essa turma saída do esgoto que elegeu, não só essa, mas enfim, bolsonarismo é a expressão disso aí. Salve Nincotter está dizendo, uma parte importante da fala do Lula relativa às abstenções, abraço para o Salve, nosso editor, e Salme Sobrinho dizendo, Lula falava sobre frente ampla e disse que não iria enganar o povo novamente. Essa é a parte que rola nos grupos bolsonaristas. É muito interessante essa fala sobre frente, Léo, pelo seguinte, ele falou assim, olha, eu até aceito discutir frente, mas desde que seja para defender o trabalhador. Não vou entrar numa frente que não vai aceitar, por exemplo, a tributação dos mais ricos. E aí eu não sei se num trecho da fala ele disse que não iria mentir para o povo em relação à frente. Bom, podem ter feito uma edição maliciosa, mas o conteúdo da fala do Lula é interessante, dizendo, olha, quer uma frente? Ok, mas tem que ser uma frente em que o Lula defina ou participe da elaboração dos termos dessa frente. Por exemplo, taxar os mais ricos. Olha, uma coisa que eu queria assim, falar para vocês é o seguinte, todo esse espetáculo que eles fazem com a fala do Lula, normalmente nessas, toda vez que o Lula fala alguma coisa, eles pegam apenas um pedaço, né? Vamos imaginar o seguinte, nós tivemos uma frente PMDB e PT, e essa frente traiu o trabalhador, né? E o Lula estava defendendo essa frente. Então, obviamente, faz sentido o que ele falou, não vou mentir para o povo novamente, fazer uma frente com o PMDB para chegar lá depois o PMDB trair o povo. Faz sentido, total sentido essa fala. Só que contextualizado, o que eles fazem é tirar de contexto. Mas uma coisa que eu tranquilizo qualquer um que estiver assistindo é o seguinte,
Quando tiram as frases do Lula de contexto e ficam fazendo festinha dentro dos grupos bolsonaristas, isso só faz bolsonaristas felizes. Assim como quando a gente pega frases do Bolsonaro, quando a gente fica fazendo oba-oba a respeito do que o Bolsonaro falou, isso só funciona na nossa bolha. Isso não modifica resultado político, nem percepção de valor dos políticos. Ou seja, bolsonarista falar do Lula não muda a cabeça de nenhum eleitor do Lula, assim como a esquerda falar do Bolsonaro ou o progressista falar do Bolsonaro não muda a percepção que os eleitores do Bolsonaro têm a respeito do Bolsonaro. O que muda o Brasil? É o povo voltar a se unir e falar em desenvolvimento. Na hora que a gente volta a falar em desenvolvimento, a gente começa a apontar para os caminhos do desenvolvimento. E no momento que a gente começa a apontar para os caminhos do desenvolvimento é que a gente percebe qual política faz sentido e qual política não faz sentido. É aí que as pessoas conseguem ver problemas no Bolsonaro e vantagens no Lula, entenderam? Ficar simplesmente falando Bolsonaro é ruim, Lula é bom, Bolsonaro é bom, Lula é ruim, isso não muda a cabeça de ninguém. E se eu ainda estiver no ar, eu queria dizer que tá picando a luz aqui por causa de uma tempestade, se eu sumir de uma hora para outra, é por causa disso, mas estando ainda no ar, eu queria concluir dessa forma. Tirem do contexto, façam piadinhas, façam o que quiserem. Não vai mudar a situação, já estamos na extrema polarização. A única comunicação política passível de trazer o Brasil de volta para os brasileiros é aquela comunicação que faça com que brasileiros, tanto progressistas quanto conservadores, voltem a conversar sobre caminhos para o desenvolvimento. É nessa conversa que as políticas são discutidas. E depois que se define a melhor política para o desenvolvimento, é aí que aparece a imagem do ex-presidente Lula. Antes disso, focar direto no ponto que dói, não resolve. Você já começa a falar mal do Bolsonaro, o bolsonarista fecha o ouvido. Você começa a falar mal do Lula, o eleitor do Lula fecha o ouvido. Não tem diálogo. Aliás, eu até ia trazer um assunto que eu vou desistir de trazer, porque realmente só vai estimular isso que você está falando. O Bolsonaro foi ao Twitter, Léo, para exaltar o assassinato do Che Guevara. É assim que ele fica alimentando a turma dele. Aí os deputados do PT reagem e fica um bate-boca. O cara de direita fala, pô, que legal, o Bolsonaro defende assassinato de comunista. A esquerda fala, ó, como esse cara é malvado e tal, e a gente vai fugindo das pautas essenciais. Uma pauta essencial está sendo trazida aqui pelo Jorge. Ele fala, por que 247 fala tão pouco da reforma administrativa? É uma opção editorial? A única coisa que vi ser publicada foi a chantagem do FHC à aprovação da reforma para tirar teto. É a principal pauta do Congresso, não se fala nada. De fato, eu acho que você tem razão em relação ao site. O site está devendo. Mas na TV a gente tem falado com frequência, a Tereza Cruvinel já falou várias vezes no programa, a gente mesmo, e o Léo, muitas vezes, sempre que entrou aqui, nos últimos programas, dizendo, o servidor público tem que cair a ficha, né? Na verdade, na hora de parar tudo, porque ele está vivendo assim o risco de extinção. Não só pela reforma administrativa em si, mas também pelas privatizações. A gente já fez vários programas aqui relacionados às privatizações que estão sendo colocadas. Dataprev, Correios e assim por diante. Mas, Léo, eu acho que é uma crítica correta em relação ao site. Vou encaminhar isso aqui, mas não que a gente não esteja falando da questão do servidor público. Passo para você, Léo. Bom, em termos que eu falo, em condições normais de temperatura e pressão, eu considero o serviço público no Brasil, obviamente, com exceção de pessoas que estão tranquilíssimas, que são os membros do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, eu considero os demais, inclusive pessoas das forças de segurança, como todos passíveis de privatização. Então, eu vejo o servidor público no Brasil como sendo uma classe que está com câncer terminal. Então, eu nem acho que adianta falar sobre a reforma administrativa. Ela vai passar a gente falando ou não. A única coisa que eu falo quando se fala a respeito do servidor público é o seguinte, olha, vocês tinham chance. Se vocês tivessem feito alguma coisa em 2016, lá era a hora. Agora não adianta mais uma paralisação dos Correios, uma paralisação da Petrobras. Não, o diagnóstico é de câncer terminal. Ah, mas espera aí, é o único diagnóstico? Não,
tem um camarada ali que nem é médico, mas está dando uma sugestão, que é uma terapia alternativa. Para tudo e pede a renúncia. E não volta enquanto não tiver a renúncia desse governo. Ah, mas que coisa radical! A outra opção é morrer. Né? Tá aí o seu diagnóstico de câncer terminal. Se você não apelar para uma coisa radical, que pode ser a sua você está na UTI, última tentativa do indivíduo. Se você não apelar para uma opção radical, por mais radical que ela possa parecer, é a única terapia alternativa que eu vejo para o servidor público hoje. É a paralisação total do serviço público e volta condicionada à renúncia. E quando eu falo paralisação total, eu falo principalmente serviços essenciais, como, por exemplo, o sistema Eletrobras, essas coisas assim. E olha, e hospitais todos têm geradores, que funcionem com geradores até a renúncia do governo. Pronto. Ah, mas vamos colocar as Forças Armadas? Coloca as Forças Armadas para operar o sistema Eletrobras. Eu vou rir, eu vou gostar, porque eu vou rir. Eu vou gostar, vou adorar ver general de engenheiro, general controlando, trabalhando de operador nacional de sistema. Eu vou adorar ver tudo isso. Aí depois eles vão entender a importância dos trabalhadores. Mas já que essa terapia alternativa que eu tenho recomendado desde 2016 é uma terapia que nunca foi ouvida e agora chegamos no momento de câncer terminal, eu não vou nem discutir reforma administrativa. Não vou nem discutir, porque é um caminho sem volta. Não tem o que discutir. Ela vai acontecer, é o primeiro passo para as privatizações. Depois da reforma administrativa vão vir as demissões, porque está tudo para ser privatizado. Interessante, Léo, você falar sobre isso. Eu falei ontem com o Mercadante e ele fez um alerta sobre a reforma administrativa. Ele falou, olha, as pessoas... houve uma mobilização contra a reforma da Previdência e a Previdência une a todos. A questão da reforma administrativa divide, porque você tem uma ala da sociedade que tem um viés anti-servidor público. E ele fez um alerta, é muito mais difícil mobilizar contra a reforma administrativa do que contra a reforma da Previdência. E eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência. Então foi um alerta importante. A Valéria da Alegrave pedindo um alô para a Dona Luísa. Parabéns, Dona Luísa, 89 anos, no dia do aniversário do John Lennon. Precisou ir para a emergência, mas está bem, feliz por ver tanta gente no meio da quarentena. Beijão para a Dona Luísa, nome da filha do Léo também. Léo, olha só, vamos entrar num tema, eu sei que você gravou um vídeo sobre isso, mas é importante falar aqui nesse programa sobre os movimentos em relação à Operação Lava Jato. Bolsonaro está acabando com a Lava Jato ou não está acabando com a Lava Jato? E se está acabando com a Lava Jato, qual que é a posição a ser adotada pelo campo progressista? É criticar porque o Bolsonaro está fazendo ou elogiar porque ele está fazendo isso? Bom, a primeira coisa, o que eu mais pedi sempre, a coisa que eu mais pedi desde o início do meu trabalho foi a conscientização do povo a respeito do que foi a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato sempre foi uma operação política, uma operação de desequilíbrio de poderes, em que o Poder Judiciário, uma parte cancerígena do Poder Judiciário, junto com a parte cancerígena do Ministério Público, articulavam para interferir nos políticos eleitos. Ou seja, a parte do controle do país que nós escolhemos, nas pessoas que nós podemos votar, eles tiram e colocam na hora que querem. Isso criou um protagonismo muito grande para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, e esse protagonismo é muito perigoso, porque o Poder Judiciário e o Ministério Público, com raríssimas exceções, é composto só por burgueses, só por pessoas da alta sociedade. Então, se o Bolsonaro conseguir acabar com a Operação Lava Jato, eu vou comemorar muito, porque a Operação Lava Jato, ela significa o fim da indústria nacional, ela significa o fim da nossa democracia, ela significa o fim de muita coisa no Brasil. A Operação Lava Jato, ela precisa ser desmascarada. É claro que o Bolsonaro é produto da Operação Lava Jato. O que está acontecendo hoje no Brasil é produto da Operação Lava Jato. Por isso, não há como imaginar que o Bolsonaro seja pior que a Operação Lava Jato. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o Bolsonaro, ele criticava coisas no passado e ele já chegou na presidência da República sabendo como essas coisas são poderosas. A Operação Lava Jato é um
poder paralelo tão grande dentro do Brasil que conseguiu derrubar uma presidenta da República. Então, o cara que é presidente hoje e viu a Operação Lava Jato manobrando para derrubar um presidente da República no passado, ele vai deixar essa Operação Lava Jato continuar para fazer a mesma coisa com ele? E outro problema que nós temos no Brasil, que é um problema seríssimo, não há intenção por parte do Ministério Público, que, não digo de todo o órgão, mas desses agentes que estão investigando a família Bolsonaro, de realmente resolver o problema. Olha, eles já têm subsídios para oferecer denúncia há muito tempo. Eles ficam segurando as denúncias exatamente para chantagear a família Bolsonaro. Se entregarem para o juiz, vai acontecer a mesma coisa. O juiz vai protelando e utilizando aqueles subsídios ali para chantagear. A denúncia do Tacla Duran é uma denúncia muito importante e todas as vezes que a gente cogita a possibilidade de acreditar na Lava Jato, a gente precisa lembrar que o Tacla Duran denunciou a Lava Jato como um esquema de redistribuição da corrupção e não de luta contra a corrupção. Segundo o Tacla Duran, a Operação Lava Jato, ela prendia as pessoas e um advogado entrava em contato com o advogado do preso para negociar a delação premiada. Quanto que ele ia pagar por fora para que a delação premiada fosse aceita, para que ele pudesse voltar para casa. Ou seja, a Operação Lava Jato, além de destruir nossa indústria, além de ter sido um instrumento internacional para destruir nossa indústria, acabar com a nossa soberania e com a nossa democracia, ela não lutava contra a corrupção, ela redistribuía o dinheiro da corrupção. Então, a Operação Lava Jato é mais inimiga do Brasil do que o governo Bolsonaro. Eu tenho total consciência que com o fim da Operação Lava Jato existe a possibilidade do próprio governo Bolsonaro melhorar. Porque hoje o governo Bolsonaro precisa governar para quem está o chantageando. Se ele conseguir diminuir um pouco o poder de chantagem dessas pessoas que estão o chantageando e nunca vão chantageá-lo para que ele faça algo para o povo, pode ser que ele consiga deixar sobrar um pouquinho para o povo. Então eu sou muito mais o governo Bolsonaro sem as chantagens, porque assim talvez o Bolsonaro possa fazer alguma coisa para a população, do que um Bolsonaro todo enculeirado, todo chantageado. É por isso que é importante ter na presidência da República uma pessoa como o ex-presidente Lula, que tem a vida dele e da família vasculhada há anos, e para prender eles conseguiram usar como prova um PowerPoint e 2 tickets de cobrança de pedágio. Ou seja, já não tem onde procurar mais absolutamente nada. Todas as vezes que criam coisas são as mesmas histórias novamente. Agora, já a família Bolsonaro, todo dia tem um cheque a mais, todo dia tem outra coisa, todo dia tem mais um escândalo, a outra rachadinha ali, outro imóvel, tantos em depósito, tudo isso vai criando um presidente vulnerável, e esse presidente vulnerável, ele vai ficando encolerado, e quanto mais encolerado é o presidente, isso eu falo para os bolsonaristas, por mais que o Bolsonaro tivesse boa intenção de fazer alguma coisa pelo Brasil, porque ele tem um passado extremamente podre, ele não consegue fazer absolutamente nada. É aquele procurador que sabe coisas contra o Bolsonaro que fala, eu quero uma estrada para minha fazenda. Aí aquele ministro, aquele juiz fala, olha, você não vai poder investir na saúde não, eu estou querendo um aeroporto aqui perto da minha fazenda, e assim por diante. E o governo vai governando, obviamente, só para os chantagistas. Então, que ele acabe com a Operação Lava Jato, e vai ser talvez o primeiro ato do Bolsonaro que eu vou realmente comemorar, porque se enfraquecer a Operação Lava Jato, que, ao meu ver, é uma organização criminosa dentro do Ministério Público e do Poder Judiciário, e eu falo isso fundamentado naquilo que eu ouvi vazado pelo Intercept, eu acho que a gente começa, talvez, a purificar a percepção que se tem a respeito da justiça e do Ministério Público no Brasil. Léo, você acha que o destino do Sérgio Moro vai ser um exílio nos Estados Unidos, como se especulou no começo dessa semana? Ele vai cascar fora? A tendência é essa, Léo, porque é uma tendência muito óbvia. O Sérgio Moro, ele é, no caso, o candidato da Operação Lava Jato. Bolsonaro, e agora eu vou fazer uma metáfora e espero que essa metáfora seja compreendida e que jamais vocês entendam que eu estou falando das instituições, eu estou falando das pessoas corruptas dentro dessas instituições. Pessoas com muito poder
porque são procuradores, e pessoas com muito poder, porque são ou eram juízes, se corromperam nesse negócio de Operação Lava Jato e fizeram uma facção criminosa dentro de instituições poderosíssimas, que são o Ministério Público e Poder Judiciário. E a tendência de facções criminosas é se enfrentarem. Então, é natural, é obviamente natural que o Bolsonaro tente eliminar a Operação Lava Jato. Assim como o Comando Vermelho tentaria eliminar o PCC se pudesse, ou o PCC tentaria eliminar o Comando Vermelho se pudesse. O Sérgio Moro é aquilo que representa a Operação Lava Jato. O Dallagnol não sabe nem falar em público. O Sérgio Moro é a voz da Operação Lava Jato, ou seja, é o concorrente direto do Bolsonaro pelos votos dos radicais, pelos votos dos conservadores. Então, uma proposta muito clara que o Bolsonaro está fazendo para o Sérgio Moro, e ela tem muito a ver com a proposta que o próprio Sérgio Moro fez ao Lula. Fuja, porque a outra opção é a cadeia. Então, se o Sérgio Moro não rapar fora do Brasil e da política agora, e ele sabe do que ele fez no verão passado, tudo vai começar a vir à tona. Significa que ele vai ser preso? Não necessariamente. É muito difícil imaginar uma pessoa conectada ao PSDB por trás das grades, mas ele vai ter simplesmente uma exposição que ele poderia ser poupado. Ele vai passar a ser investigado pela Polícia Federal, ele vai passar a ser exposto constantemente, ele vai passar a ser chamado para depor, ou seja, a imagem consolidada de herói Sérgio Moro vai ser destruída porque vão vasculhar o passado dele e vão achar muita coisa errada para falar. Porque agora o inimigo do Sérgio Moro controla a Polícia Federal. A diferença básica é essa. Até bem pouco tempo atrás, eles estavam juntos, controlando a Polícia Federal para perseguir o PT. Agora é diferente. Agora, quem controla a Polícia Federal pode botar a Polícia Federal para falar sobre as coisas que o Sérgio Moro fez no verão passado. Engraçado, Léo, que um bolsonarista botou aqui no comentário: ah, mas os inimigos da Lava Jato são ladrões. Bom, o maior inimigo da Lava Jato é o Bolsonaro. Ele tem que se dar conta de que é um bolsonarista que está chamando o Bolsonaro de ladrão, porque o Bolsonaro está acabando com a Operação Lava Jato. Léo, é o seguinte: Bolsonaro vai viver agora, o governo Bolsonaro, num grande impasse. Vai acabar o auxílio emergencial. Milhões e milhões de pessoas vão perder o benefício. Está se falando de 40 milhões de pessoas que vão deixar de receber. Hoje a manchete do jornal Valor Econômico era: vendas do comércio crescem acima do esperado. Por que cresceram? Pelo dinheiro do auxílio emergencial. É isso que está garantindo um mínimo de consumo. Arroz, feijão, tal, e até gerando um pouquinho de inflação, no caso dos alimentos, sem falar de outros fatores que também geram inflação. Bolsonaro vai tirar 40 milhões de pessoas disso aí. E ele está fazendo essa retirada sem ter um plano de estímulo ao emprego, né? Então, essas pessoas sem renda vão pressionar o mercado de trabalho, vão bater nas portas das fábricas, dos comércios, pedindo emprego, não vão encontrar trabalho. O desemprego, que está em 13, 14 milhões, pode saltar dramaticamente nos próximos meses. Você acha que o Brasil corre o risco de um caos social, de uma convulsão social? O Brasil já está num caos social, o Brasil já está vivendo uma convulsão social. Só que o Brasil está vivendo a parte pacífica da convulsão social, que é aquela parte em que você ainda não está acreditando no que está acontecendo. O Brasil está vivendo hoje uma espécie de cauda, ou mesmo relepa daquilo que ele produziu há pouco tempo atrás. As pessoas estão vivendo o restinho da poupança ou então o restinho dessa renda emergencial. E aí eu pergunto, né, por que não colocar os 300 milhões que foram distribuídos aí nessa renda emergencial? Olha, Léo, o momento é um momento de aproveitar para fazer uma conscientização a respeito de políticas. Porque, veja bem, o maior inimigo das políticas keynesianas, que é o Fundo Monetário Internacional, recomendou exatamente o modelo Lula, que é o modelo de injetar o dinheiro na base da economia, para resgatar não o Brasil, mas todos os países no pós-pandemia. Isso porque todas as vezes em que o mundo entrou em recessão, foi esse modelo que o ex-presidente Lula usou para tirar o Brasil daquele estado de equilíbrio em desemprego que foi adotado ao redor do mundo, tanto na quebra da Bolsa nos Estados Unidos em 29, como a gente teve na crise do capitalismo de 2008, e obviamente agora na crise pós-pandemia a gente vai ter que utilizar
Essa metodologia do Estado. O Estado somos nós. A diferença é só a diversificação de risco. Em vez de esperarmos a promessa do velho da Havan de investir 300 milhões de reais se o Bolsonaro vencesse, em vez da gente esperar que isso aconteça, a gente vai fazer o seguinte, vamos juntar todos nós através de um ente fictício chamado Estado e vamos fazer a coisa acontecer, todos nós juntos, cada um dentro dos limites das suas capacidades. Isso faz a economia voltar a funcionar. Esse modelo, ele é proibido para o Guedes. O Guedes foi introduzido no Brasil para acabar com esse modelo. E não é porque o Guedes foi colocado no Brasil para o Brasil não gostar de pobre. É porque esse modelo, ele tira dos Estados Unidos a carne que é produzida no Brasil. Ele tira dos Estados Unidos o arroz que é produzido no Brasil. Ou seja, esse modelo faz o brasileiro comer. Nós podemos consumir o que a gente produz. É por isso que o Guedes foi colocado no Brasil hoje. E é por isso que eu falo, nesse momento, principalmente agora que vem aí uma onda de fome e desgraça, nós precisamos ter a inteligência de não necessariamente focar no Bolsonaro como problema, focar nas políticas. Porque se a gente foca nas políticas, na metodologia de governo, lá no final das contas, a gente faz a pessoa concluir que a metodologia de governo do Bolsonaro é errada e que a metodologia que o Lula aplicou é a metodologia certa. E olha, Léo, não tem nada mais eficaz no mundo para você convencer uma pessoa do que fazer essa pessoa achar que foi ela que chegou àquela conclusão. Uma coisa é eu chegar para você e falar com você, Léo Atucci, o Lula é melhor que o Bolsonaro. Outra coisa é eu te falar, olha, essa metodologia do governo faz isso. Essa faz aquilo. O Brasil está vivendo isso. O Bolsonaro faz isso. O Lula fez aquilo. Quando o Lula fez aquilo, aconteceu isso. Quando o Bolsonaro está fazendo isso, está acontecendo. O cara conclui, olha, a metodologia do Lula é melhor. Eu sou o máximo. Eu concluí que a metodologia do Lula é melhor. É assim que se convence, gente? Vamos usar um pouquinho do que foi produzido pela humanidade durante milênios a respeito de comunicação e vamos colocar em prática. Inclusive, eu queria anunciar que o livro Comunicação Política, Leonardo Stupp, Salvio Nencota, já está no Amazon. Por favor, compre o livro no Amazon também, para a gente subir lá entre os mais vendidos do Amazon. E vamos ensinar os progressistas a comunicarem, porque tem técnica para isso. Vamos, Léo. Deixa só não deixar passar em branco esse tema aqui da Berenice, né? Ação inspirada em Lula ganhou o Nobel da Paz. Foi o programa de combate à fome das Nações Unidas, inspirado em Fome Zero, tudo que o Lula fez. Então, parabéns ao Lula indiretamente pelo Nobel da Paz. E como o nosso tempo está bem escasso, a última questão aqui vem de um superchat da Valéria e fala o seguinte: o que desanima é saber que a corrupção começa nos eleitores de vereadores e prefeitos que querem ganhar favores em troca do voto. Como mudar isso? Eu entrevistei uma candidata outro dia, ela falava, a vereadora, né, do grande drama de competir por ideias quando todo mundo quer um favor, né? Tem compra de voto para vereador aí em Ponte Nova, Léo? Conta aí como é que funciona. Isso, infelizmente, é uma cultura social, né? Dois problemas seríssimos que a gente tem no Brasil, principalmente nas eleições municipais. O primeiro grande problema é achar que você tem que votar numa pessoa porque aquela pessoa te cumprimenta e ela é gente boa, né? E te trata bem no setor que ela trabalha. Às vezes a pessoa é um médico, um enfermeiro, ou então a pessoa trabalha no departamento público e ela te trata super bem, te abraça. É a pior coisa que tem. Você vai tirar a pessoa de onde ela trabalha muito bem, onde ela faz um serviço bem feito e vai colocar onde ela não sabe, às vezes não sabe fazer nada. Esse é o primeiro grande problema. Achar que o servidor eletivo é uma pessoa que tem que ser escolhida dentre aquelas que merecem ganhar o salário público. Quando você escolhe um vereador, você não escolhe alguém para ganhar o salário público. Você escolhe alguém para carregar nas costas um peso muito grande, que é representar uma cidade. Isso é muito pesado. Ou seja, não é um bônus, é um ônus. Você tem que escolher o mais competente. Você não escolhe o seu filho novinho para ganhar um salário, você escolhe um Hércules para carregar nas costas o peso de lutar pelos interesses da cidade. Esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema é quando o corrupto não é o político, quando o corrupto é o eleitor. Que ele realmente, quando o eleitor vota por causa de doações,
ele realmente está sendo mais corrupto que o próprio político, porque ele está conduzindo a política para a corrupção. E há 4 anos atrás, nas eleições municipais de 4 anos atrás, eu até falei uma coisa que algumas pessoas não entenderam, mas quando o candidato é corrupto e o candidato propõe comprar seu voto, aceita o dinheiro dele, aceita a doação dele, mas não vota nele, não vota em quem você quer votar, só de sacanagem. Porque quando o camarada ele chega com essa corrupção, né, quando o camarada chega com essa picaretagem, trate picareta como picareta. Se o cara chegou, não, eu vou te dar aqui, ó, 1.000 tijolos, beleza, aceita, mas não vote por causa dos tijolos, vote na pessoa que vai fazer o trabalho de vereador, que eu volto a dizer, não é um bônus, é um ônus, é um trabalho tão pesado, mas tão pesado, que os que o fazem corretamente se cansam. Porque não é simplesmente ir lá, falar 2 vezes, 3 vezes por mês na Câmara e depois ganhar uma bolada no final do mês. É realmente estar junto com a sociedade e defender os interesses de toda uma cidade. Se você acha que você escolhe essa pessoa porque ela te cumprimenta nas ruas, porque ela te dá tapinha nas costas, ou então porque ela te atendeu bem numa repartição pública, você está muito enganado. A gente está criando a cultura de imaginar que o político é um mendigo merecedor de salário público. E não é. É o melhor trabalhador. E você escolhe quem que é o melhor atleta para representar a sua cidade. É mais ou menos assim. Quem é a seleção dos melhores servidores da sua cidade? Quem você escolheria para a seleção do Brasil? Os melhores jogadores, né? Quem você vai escolher para a Câmara da sua cidade? Tem que ser os melhores jogadores da política. E não necessariamente o cara... Né, vamos colocar na seleção brasileira aquele cara que não sabe jogar bola, é barrigudinho, mas é super gente boa, bate nas costas dos outros, cumprimenta, né, trata super bem, vai perder o jogo. Né? E assim... a gente tem perdido vários jogos. É isso aí, Léo. Não vendam os votos, não desperdicem o voto, né? Porque custa caro demais. Márcio Matos, Léo, as Forças Armadas têm engenheiros médicos e todas as profissões acadêmicas. Tem 2 sobrinhos, engenheiros, um civil e um eletrônico. Está dizendo que é petista filiado. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Só para resgatar, deixa eu só arrematar isso aí. Isso é só para resgatar o que eu falei na questão da operação no Operador Nacional do Sistema. O que eu estou dizendo, Márcio Matos, não é que não existam esses profissionais dentro das Forças Armadas. O que eu estou questionando, eu sou engenheiro. Agora, se você me colocasse hoje à frente do controle da Operação Nacional do Sistema Elétrico, você acha que eu conseguiria? Não é só ser engenheiro, é ter experiência lidando com aquela função. Se o funcionalismo público parar hoje, você pode colocar pessoas com o mesmo diploma para ocupar todos os cargos. Elas não vão ter os 30, 40 anos de know-how, de experiência naquele lugar para fazer as coisas funcionarem. Porque essas pessoas, uma a uma, podem ser substituíveis, mas todas juntas elas são incontestavelmente insubstituíveis. Se o funcionalismo público parar hoje, Bolsonaro cai. Isso é óbvio. Pode ir Forças Armadas, pode ir o que quiser. Podem fazer o que quiser. O que não podem fazer é entrar dentro das casas das pessoas e arrancar as pessoas e obrigar a trabalhar. Isso ninguém pode fazer. Se o funcionalismo público parar, o governo Bolsonaro cai. E eu te falo, as Forças Armadas podem ser toda composta por engenheiros. Eles não vão conseguir fazer o sistema funcionar, porque não é só o diploma de engenheiro, é a experiência à frente daquela função específica. Isso eles não têm. Léo, fecha com um comentário do Marcos dizendo assim: Bozo quer acabar com a Lava Jato, pois esta é Deep State, que vai voltar à Casa Branca com Biden. E Bozo é Trump e que é Steve Bannon. Né? São 2 forças opostas da dominação internacional. Léo, muito obrigado. Desculpa terminar a correria. Hoje está puxada, uma reunião atrás da outra aqui. Bom fim de semana para você, para todo mundo que assistiu. E a gente volta semana que vem. Valeu, Léo. Tchau, Léo. Obrigado, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever e marcar para receber as notificações. Eu volto às 7 da noite na Cotter TV. Até mais. Obrigado, Léo. Grande abraço.